Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, né? Nessa manhã tão linda. Vamos aproveitar, né? Essa linda manhã para tratarmos de um tema muito caro à vida de todos nós, que é a paz. A paz que eu vim aprender com a logosofia explicou para mim que é uma aspiração do ser humano, assim como a felicidade e a sabedoria. A sabedoria também é uma aspiração de cada um. A felicidade, basta parar na rua alguém e perguntar se não quer ser feliz, não é verdade? Se não quiser, porque está fora da casinha, né? Porque todos nós queremos ser felizes. Me lembro uma vez que eu estava numa excursão, era adolescente, estava nas montanhas, passou como é um meteorito, né? Que é uma estrela cadente. E, na época, né, vocês reconhecem o que se diz quando passa a gente vê uma estrela cadente? Que a gente faça um pedido. Eu fiz um pedido, e esse pedido dizia assim: quero ser feliz, nada menos. Agora, o que tinha de imagem, eu não sabia, mas eu sabia que eu queria ser feliz. E esse feliz não estava resumido assim, quero passar mais tarde no vestibular, quero ter isso, não, quero ser feliz. Então, a felicidade está em todos nós queremos isso. Mas, junto com a felicidade, é a paz também que nós queremos. Como também, vou perguntar, quem tem filhos pequenos, eles não perguntam, não tem a idade dos porquês? Porque a criança quer saber. Isso está no ser humano, desde que ele nasce, ele também quer saber. Então, a paz, a felicidade, a sabedoria, nós vamos ver que estão de braços dados. Não dá para ter um sem o outro. É interessante, vamos ver isso. Será que se existe no universo algo sem movimento? Será? Se eu olho para essa linda mesa aqui, ela parece parada, não parece? Mas nós sabemos que ela está em movimento. Por quê? Para começar, todos os átomos que formam essa mesa estão em constante movimento. Os elétrons, tudo está aqui em constante movimento. E também aquilo que por séculos nos foi imposto, que estava parado e tudo girava ao redor, não é? Nós achávamos, né, tinha uma crença, e ai daquele que se opusesse a essa crença podia ser queimado, de que a Terra era o centro e tudo girava em volta, o seu satélite, as estrelas, mas, como foi dito, o conhecimento rompeu barreiras. E hoje nós sabemos a enorme velocidade com que a Terra gira, não só em torno de si mesmo, que é mais de 1.600 quilômetros por hora, como em volta do Sol, mais de 100.000 quilômetros por hora. E, além disso, olha que coisa interessante que o conhecimento nos dá. Nós também estamos girando no sistema solar em volta do núcleo da galáxia, a mais de 700.000 quilômetros por hora, e a Via Láctea cruza o universo numa velocidade espantosa de mais de 2,2 milhões de quilômetros. Agora, o que nos faz dar essa sensação de que nós estamos parados? Que nós não estamos nos movimentando, que tudo gira ao nosso redor. Primeiro, tem a força de gravidade, que nos mantém presos à Terra. Mas por que nós não sentimos esse planeta girar em torno de si e no universo? Eu fui procurar isso. Eu achei muito interessante. Por que nós não temos a sensação de que nós estamos voando? Porque o movimento é constante. Olha que interessante. Nós não sentimos porque o movimento é constante. E um exemplo simples disso é um avião que decola. Tanto ao decolar como ao pousar, ele muda a velocidade. Então, o que nós temos que fazer? O que manda o comandante? Sentar e pôr o cinto de segurança, para nós não sentirmos o empuxo do movimento que muda, da velocidade que muda.
Agora, quando ele está em uma velocidade cruzeiro, no alto, o que a gente pode fazer? Levantar, caminhar, e se a janela estiver fechada, a gente nem sabe que tem movimento lá fora. Então, olha que interessante, porque o movimento é constante. Então, nós estamos falando de uma lei universal, que é a lei do movimento. Mas, então, vem a pergunta, novamente, o que é a paz? Que imagem, então, eu faço de paz? E eu vou trazer um ensinamento logosófico que parece meio complexo a princípio, e até para mim pareceu, eu fui estudar e eu vou decifrar aqui com vocês. Tudo bem? Vocês aceitam? Porque vai falar de uma outra lei universal, que é o equilíbrio, e diz o seguinte: o equilíbrio é formado por dois fatores primordiais: a ordem, que provém da disciplina, e a paz, que provém da harmonia. Olha que interessante. Então, a origem da paz se encontra na harmonia. Esses dois fatores se unem num princípio chamado de inalterabilidade, ou seja, o inalterável. É o que forma o equilíbrio. O equilíbrio, que é uma lei universal. Tudo que está em desequilíbrio tende a voltar para o equilíbrio. Isso é uma realidade. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Então, o equilíbrio é formado pela disciplina, que gera ordem. E um exemplo simples disso é pensar num pelotão de soldados. Se eles estão indisciplinados, tem ordem? Não, né? Se eu deixo as minhas coisas em casa, mas eu tiro tudo, eu não tenho disciplina, vai ficar em ordem? Não vai. Então, a disciplina gera ordem. Mas, fundamentalmente, aqui, ó, a harmonia promove a paz. E eu fui atrás do conceito de harmonia, porque eu achei muito interessante. Isso está no dicionário. Harmonia é combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência. Isso aqui é muito importante, que produz uma sensação agradável, de prazer, de conforto. Ou seja, é uma ausência de conflitos, paz, concórdia. Concórdia é concordância entre todos os elementos que formam aquele conjunto. Então, vamos pensar assim, todos os elementos que formam o conjunto do universo estão em concordância, porque existe um equilíbrio, olha que maravilha, que mantém essa harmonia. Então, mas qual é o exemplo que nós podemos ver assim, mais próximos? Eu, dentro da minha área, eu pensei no organismo, no corpo humano. Quando um corpo humano está saudável, ele está em harmonia. Agora, o corpo humano, prestem atenção, é formado de muitos órgãos diferenciados, com células diferentes, muito diferentes uma da outra. Porém, elas têm uma coisa em comum, que é uma sensação de pertenência, essa sensação que eu falei para vocês de pertinência. Então, se nós pomos aqui um outro órgão semelhante, ele vai rejeitar, porque ele diz: esse não é meu. Eu convivo bem com tudo que forma parte do meu corpo. Agora, se põe algo que não é próprio, ele tende a rejeitar. Isso mostra que, para haver uma harmonia, tem que haver essa sensação. E esse corpo, gente, olhem para vocês. Vocês podem estar lá deitados, parece que está tudo paradinho, mas está tudo em constante movimento. As células, os átomos, dizem que cada 7 anos se troca todo o corpo humano por troca dos átomos. Olha que maravilha! Tem estudos que fazem isso. Tudo que eu estou trazendo aqui são estudos científicos que vão atrás disso, por meio de isótopos que marcam os átomos, uma série de coisas. E agora, assim, estão em constante movimento, e olha que interessante, o nosso coração aqui, gente, ele começa a bater no 5ª semana da gestação. O feto, 5ª semana, esse músculo começa a bater e não para mais. Ele só para de bater no último momento que nós nos vamos daqui. Então, está em constante movimento. Se nós estamos parados e achamos que estamos parados, não estamos.
Existe dentro de nós um contínuo movimento promovendo a vida. Agora, para que isso se mantenha estável e bem, nós temos dentro do nosso organismo, assim como as células que levam, né, as hemácias, o oxigênio para cada célula, nós temos também um sistema de defesa para que tudo funcione bem, porque nós vivemos num mundo cheio de micróbios, bactérias e fungos que agridem o nosso corpo. Então, eles estão em constante defesa, e mais ainda, defesa contra as células que não querem obedecer essa ordem central. Olha que interessante essa disciplina. Nós temos umas células engraçadinhas que não querem obedecer, e essas células de defesa têm que ir lá para evitar os tumores. São as células que são egoístas, porque elas querem fazer do jeito dela, para elas só, e, na verdade, são células que a gente sabe hoje burras, porque elas vão agredir o próprio organismo, e agredindo o organismo, elas estão agredindo a si mesmas no final, porque levam o organismo, algumas delas, à morte. Então, tudo para isso tudo funcionar, tem que estar esse sistema em constante. A vida, esse milagre da vida, né? Que quando a gente chega aqui nesse mundo, olha essa imagem dessa criança, me emociona esse olhar. A gente recebe tudo isso prontinho. Quem é que deu? Vem da onde? Nós recebemos um presente universal, né? De uma grande inteligência. Quem assistiu à palestra da semana passada sabe que nenhuma folha de papel, nada é por acaso. Tem uma inteligência que a criou, como essa mesa, que a produziu. E aqui, me desculpe o pai e a mãe, mas eles não foram os que fizeram isso aqui, não. Me desculpem, vocês estão recebendo de presente da criação. Isso aqui tem uma inteligência muito maior criando para que isso tudo funcione. Os pais são tutores dessa criança que chega no mundo. O presente vem de Deus, vem dessa inteligência maior. Agora, nasce esse bebê, e olha aqui que coisa mais linda essa expressão. O que vocês acham? O que ele está assim? O que ele está exprimindo nesse olhar? Uma indagação, não é? É um olhar de pergunta, um olhar de o que eu estou fazendo, o que é esse mundo, o que é isso tudo? E a criança começa a perguntar para entender. Agora, ela nasce como um indivíduo dentro de um grande corpo chamado humanidade. Então, dentro dessa humanidade, o que hoje ela é educada é que ela vai aprender a sobreviver. Vai aprender para educar, para ter uma profissão, para ter filhos. E assim ela chega nessa situação, quando adulto, correndo de um lado para outro, para tentar alcançar o pão de cada dia, não é isso? O leite dos filhinhos, tem uma série de expressões que dizem isso. O que é? Sobrevivência. Mas será que nós nascemos só para sobreviver? Será que nós recebemos esse mundo todo só para fazer isso? Para sobreviver? Ou nós temos algo mais? Então, como alcançar a paz na humanidade para que essa luta pela sobrevivência não gere as lutas que nós vemos, os conflitos no dia a dia? Onde deve começar essa paz? Num mundo tão conturbado. Como é que nós fazemos? Dentro de nós sabemos, temos umas células lá na parte física. E será que nós somos só físicos? Não. Então, há muito tempo, né, que se chama pela paz, mas a logosofia ensina que é necessário construir essa paz dentro de si mesmo. E o que é esse si mesmo? Há muitos séculos vem sendo repetido o famoso conhece-te a ti mesmo. Isso foi uma intuição, né, de pensadores passados,
Já Sócrates dizia, mas é anterior ainda a Sócrates, se sabe que há muitos tempos se vem repetindo a importância de conhecer a si mesmo. E o que nós conhecemos de nós mesmos? Cada um de nós. Não é olhar no espelho, porque não é a parte física, ela é mais interna, é mais profunda. E para isso foi criado, em 1930, essa nova escola, pelo pensador e humanista argentino González Pecotti, que vem ensinar uma nova ciência que leva a esse conhecimento de si mesmo, e esse conhecimento ele é também uma ciência transformadora, porque à medida que eu aprendo, eu vou aplicando e vai mudando a conduta. Há pouco tempo eu conversava com um estudante adulto, já que ingressou há pouco tempo aqui, e ele me relatava o tanto de mudança que ele estava fazendo na vida dele, na conduta, mediante esse estudo. E isso eu venho comprovando desde o início, e cada estudante de logosofia. E nós vamos ver que as crianças também podem e vão fazendo isso, não é? Então, a chave é que nós temos que aprender a olhar para dentro, algo que a humanidade nunca aprendeu a fazer. E o que é olhar para dentro? Eu, quando tentei olhar para dentro a primeira vez, sabe o que eu vi? Nada, uma escuridão. Por quê? Porque tem que ter luz para enxergar. E a luz é a luz do conhecimento que permite enxergar. E o ensinamento logosófico faz essa luz, que a princípio é uma lanterna, porque é o pouco conhecimento que nós temos, mas à medida que nós vamos avançando nesse conhecimento, vai se iluminando e vamos aprendendo a conhecer esse mundo interno. Existe um mundo, e nesse mundo nós vamos conhecer a nossa constituição psíquica e espiritual. Falamos como o conhecimento muda a vida, e é isso que nós vamos descobrir. O que então nós vamos descobrir no mundo interno? A realidade dos pensamentos como entidades autônomas. Isso é uma chave para mudar a vida, porque todo mundo quer mudar condutas e não sabe como, acaba repetindo. E por quê? Porque falta o conhecimento para mudar. Vamos tratar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Vamos conhecer os sentimentos que elevam a vida, que dão cor, dão gosto, dão sabor e dão a condição moral, que são os sentimentos. Que sem os sentimentos a vida humana não teria cor, não teria sentido, não é só o conhecimento, só os pensamentos. Nós temos as sensações, as emoções, os ideais, as aspirações, e nós temos, todos nós, faculdades mentais, um sistema mental. E vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que eu posso comprovar que nós temos faculdades mentais e que esse conhecimento já é antigo, mas foi perdido? Alguém cria uma palavra sem conteúdo? Não, né? Quando nós criamos uma palavra, é para expressar um conteúdo. Eu só criei a palavra mesa, porque existe uma mesa. Microfone, porque existe um microfone. Eu não iria criar uma palavra para expressar algo que eu não soubesse, que não tivesse um conteúdo. Então, vamos ver, algumas faculdades mentais que existem: pensar, analisar, refletir, raciocinar, combinar, mas refletir. Mas tem muitas faculdades. Alguém iria criar esses... Sabem diferenciar uma da outra? Meditar, que se fala muito, né? Mas o que é exatamente meditar? Diferença de refletir, de analisar, de raciocinar, de pensar. Por que a humanidade iria criar palavras que não tivessem conteúdo? Toda palavra foi criada para expressar algo, mas ela pode ser perdida, o conteúdo.
esse conhecimento pode se perder com o passar do tempo. E hoje existe ainda remanescentes da palavra que a gente não conhece. Mas o que é uma faculdade? É um poder. A faculdade é um poder. E eu tenho poderes dentro de mim, na minha constituição psicológica. Cada faculdade é um poder. E quando eu aprendo a conhecer essas faculdades e aprendo a utilizá-las corretamente, eu estou desenvolvendo um poder que o ser humano recebeu. Só o ser humano, pelo menos aqui nesse planeta. Só o ser humano tem essas faculdades, e aí está o resultado. Mesmo que inconscientemente utilize para criar, ele está utilizando essas faculdades. Mas nós vamos ver que essas faculdades devem ser utilizadas para outros conhecimentos. Mas nós não temos só faculdades mentais, nós temos também faculdades sensíveis, de amar, de querer, de perdoar. É uma faculdade importante, não é? Faculdade de perdoar é importante ou não é? É uma faculdade sensível. Perdoar é tirar aquele lixo de rancores que às vezes a gente tem, por que não criam nada, por incompreensão. Qual é a incompreensão que está faltando quando eu não perdoo? O que me faz perdoar? Perdoar é uma faculdade sensível, mas ela utiliza algo da mente. É a compreensão. Quando eu compreendo que o outro ser é um ser evolução, que também tem o direito de errar como eu. Porque se todos nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse mundo, estaríamos? Ah, não, a gente já estaria em outra dimensão, não é isso que eles falam? Mas essa dimensão é maravilhosa, porque nós estamos aqui que nem crianças aprendendo. Nós devemos ser sempre aprendizes, até o final da vida. A vida tem graça e sentido quando eu estou aprendendo mais e utilizando essas faculdades para aprender, para me desenvolver como ser humano. O ser humano é uma potência, e é isso que nós temos que entender. É uma imensa potência. Nós não nascemos só para comer, dormir, trabalhar, descansar. Não! Nós estamos usando assim, né, uma coisinha de nada para a sobrevivência quando nós temos um poder imenso dentro de nós. Nós temos um espírito, que é a nossa parte eterna. E esse conceito de espírito tem um livro inteirinho sobre isso. E eu recomendo ler, porque ali no início desse livro, o autor fala da seriedade com que nós temos que tratar o estudo e o conhecimento do próprio espírito. E, além disso, nós temos algo, a consciência. A consciência que nos faz ser gratos por existirmos. Hoje de manhã eu acordei, abri a janela, vi aquele céu, aquele mar, porque eu vejo o mar também, da minha janela, e ser consciente do presente que é a vida, do presente que cada dia nos dá para aprendermos, para viver. Eu já estava aqui com vocês naquele momento, desfrutando de algo que eu estou aprendendo, que eu gostaria muito, para quem ainda não conhece, que começasse também a estudar e conhecer e desenvolver a consciência. A consciência é formada pelos conhecimentos que nós vamos alcançando. E é isso que nos aproxima da consciência universal, do grande conhecimento, do grande amor universal. A consciência. Bom, eu comecei a estudar logosofia porque no primeiro livro que eu li falava isso aqui, porque eu tinha procurado em muitas outras fontes, mas que eu tinha que comprovar tudo na própria vida como verdade antes de aceitar um ensinamento como tal. Aplicar, comprovar para poder. Isso é ciência, fazer ciência na própria vida. Então, esse é um aspecto importantíssimo do método logosófico, para não cair na crença, evitar de ser enganado, vai se comprovando. E é interessante que eu vou dizer algo, os resultados no estudo logosófico não se encontram no final.
se encontram no caminho, porque nós vamos aplicando e vamos vendo os resultados na própria vida, daquilo que nós vamos aplicando. E aí eu falei sobre os pensamentos, né? Eu descobri que nós estamos imersos no mundo onde estão os pensamentos e, às vezes, imperando. Quantas vezes eu falo coisas que não são minhas como se fossem próprias. E hoje nós estamos sendo assim assediados por todas as formas, por pensamentos externos, por pensamentos que não são nossos. E se eu permito, daqui a pouco eu estou sendo levada a atuar, a dizer e a viver coisas que pensamentos de outros estão me fazendo dizer. Então, por isso que eu queria aqui, ó, apesar desse ensinamento ser um pouco longo, ele contém umas chaves importantes. Eu vou ler com vocês. Quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, os localiza em sua mente e os seleciona para servir-se dos melhores, e quando sabe que pode criar pensamentos próprios em vez de usar os alheios, e isso através da faculdade de pensar, e exercita sua faculdade de pensar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Isso é uma chave. E vocês vão ver, eu vou relatar 3 pequenas experiências emblemáticas de crianças. Crianças do colégio relatadas por professoras que mostram como a criança já consegue fazer isso. Olha só, com a sua mente ainda incipiente, aprendendo a usar as faculdades, e eu vou perguntar se todos aqui têm conseguido fazer algo semelhante do que elas fazem. Agora, cada professora, pais, né, vão saber que tem crianças no colégio, vão poder ter muitas outras, milhares de experiências relatando esse aprendizado na criança. Mas isso é uma chave para mudar a vida, para eu aprender a exercer o quê? O livre-arbítrio, de eu ser quem eu quero ser, e não que os pensamentos alheios me levam a ser e dizer e a fazer. E tem um livro aqui que ajuda muito esse Deficiências e Propensões do Ser Humano. Eu digo que ele é uma ajuda imensa. Quantas vezes eu recorri a ele quando eu identificava algo que eu não conseguia mudar, ia lá, porque aqui tem a chave. Aqui o autor descreve os principais defeitos do caráter humano e como trabalhar para mudar dentro de si, dentro de si. A gente tem facilidade muito, quando lê esse livro, ver os outros, mas não é isso, a gente não muda o outro. A gente muda é a gente mesmo. E isso, eu descobri, é uma chave na evolução. Porque no momento que eu trago o problema para mim, o que eu estou dando? O poder de eu mudar. A chave para eu mudar. Se eu ponho o problema no outro, eu vou ficar sempre dependente do outro. Agora, se eu trago para mim, eu tenho o poder de mudar e de eu ser e fazer o que eu quero fazer. E esse livro ajuda demais nesse sentido. Fica a minha sugestão para quem quer, é um livro para autossuperação humana. E aí ele fala de eu selecionei uma partezinha, porque esse ensinamento começa falando, está lá no início sobre a intolerância, e eu achei uma chave nesse ensinamento. Eu vou compartilhar com vocês. Diz assim: a intolerância fecha os caminhos da compreensão. Compreensão, ó, isso aqui é uma coisa importantíssima. Ao mesmo tempo que os da sensibilidade, caminhos aos quais só têm acesso as almas que sabem de sua semelhança com as demais almas. Levante a mão aqui quem é perfeito e que nunca erra, nunca errou, nem vai errar. Alguém levanta? Ah, não, foi só arrumar o cabelo. Ah, eu ia já... Mas, gente, ter consciência disso na convivência diária ajuda demais
compreender, a tolerar, a perdoar. A perdoar. E diz mais, a tolerância está intimamente ligada à paciência. Ambas se combinam na ação, não é uma passividade, uma paciência inteligente, e se apoia no respeito e na consideração ao proceder alheio. E essa palavra respeito é uma palavra básica na convivência humana, respeito. E sobre isso eu vou tratar um pouquinho mais, porque ela é muito importante. Está aqui no livro Deficiências lá, né? A logosofia trata o respeito como o fator essencial da paz. Sem respeito não há convivência, não há vida. E diz mais, sobre a moral, o que o respeito tem? Isso aqui, para mim, é um tratado. Eu até trouxe essa pergunta aqui, ó, como seria a humanidade se tivesse essa conduta? Vamos ver, vamos ensaiar. A moral, insistimos, se edifica com bom exemplo, não apenas com palavras, com exemplo. Nutre-se e se afirma numa atitude que surge do ser interno como imperativo da consciência. Olhe novamente aqui a consciência. Essa atitude é o respeito. O respeito que cada qual deve ter para consigo mesmo. Olha, primeiro respeito, consigo mesmo, a fim de não prejudicar seu conceito com pensamentos, palavras ou atos que o denigrem. Olha que interessante. Então, qual é o primeiro respeito que eu devo ter? Comigo. E aí está o trabalho interno. A gente só pensa em respeito com o outro, mas o primeiro é comigo, fazendo essa seleção de pensamentos, de conduta. O respeito, aí o seguinte, em seguida, o respeito ao semelhante, que outorga a mesma consideração por parte dos demais, ou seja, respeitar para ser respeitado, que é aquele axioma básico da convivência, não é? E o grande respeito a Deus, afastando da mente todo pensamento ou ideia que não favoreça a aproximação a Ele. Ele, pense aqui numa entidade, tá? Não tem gênero. Olha bem, Deus é a inteligência suprema, o amor universal, essa é a imagem que eu estou querendo trazer aqui como ele. O ele, na língua portuguesa, é o genérico. Tá? Quando eu digo ela, daí eu estou pondo gênero, mas quando eu não quero pôr gênero, quando eu abro, eu falo ele. Então, eu queria que vocês aqui tivessem essa imagem de ele, do genérico, do grande, do universal. Qual é a forma de eu me aproximar? Pelo caminho do saber e da perfeição, do aperfeiçoamento. Finalmente, o respeito que se deve a tudo que, por sentimento natural, inspira respeito. Uma plantazinha, né? Um animal, tudo. Respeito a tudo que existe. Como é que seria a humanidade se tivéssemos essa conduta? Esse é um dos resultados que está lá no livro, que eu li, o primeiro livro, Curso de Iniciação Logosófica. Esse é um dos resultados da nova cultura que está sendo forjada aqui, desde a infância, através das crianças, mas tem que também estar no adulto, para ser esse exemplo. Vocês acham que a humanidade seria diferente se todos nós tivéssemos essa conduta? Não? Ah, então tá bom. Eu também. Bom, eu queria agora dizer o seguinte, eu tenho aprendido que a paz deve ser valente, não violenta nem agressiva. Ela tem que ser valente para defender os valores morais, espirituais que cada um de nós tem dentro de si. Essa é a paz, valente, porém não violenta. E ela deve ser generosa, generosa como é a criação, que nos deu tanto. E a logosofia tem um ensinamento, um axioma que, para mim, que é a base da nova cultura. Qual é o maior poder que temos aí fora, que a gente tanto luta para conseguir? É o poder de ter, não é verdade? Eu quero ter. Não é isso que a criança diz? Eu quero ter.
E muita gente morre querendo ter, acumula, 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 porque o seu objetivo é ter. Nunca para de querer mais, daí vem as ambições, os egoísmos, não é isso? Surgem desse querer ter mais. Mas sabe qual é o maior poder que eu tenho aprendido com a logosofia? É o poder de dar. Olha que lindo. Eu quero ter para poder dar. Eu quero ter condições para poder ajudar. Eu quero ter conhecimentos para compartilhar, para estimular. Eu quero ter até bens materiais para ajudar. Não é? Esse colégio, gente, ele veio, sabe do quê? Do resultado desse maior poder. A fundação, o colégio, isso é o que Gonzales Pecote tem nos ensinado. A exercer o maior poder. Quem construiu isso aqui? Quem vocês acham? Quem construiu todo esse edifício? Veio do nada? Nenhum órgão público deu um tostão para a Fundação Logosófica. Nada. Tudo foi comprado por quem? Pelos estudantes de logosofia. Somos ricos? Não, mas nós estamos aprendendo a exercer o maior dos poderes. E ninguém fica rico. A gente amplia a vida exercendo esse poder. Amplia. Essa é uma chave, porque está regido por leis universais, e uma delas é a lei de correspondência. Se a gente dá o bem, recebe imediatamente. Então, essa é uma chave da paz também, que nós devemos ter para querer dar, para exercer o maior poder, para tirar esse egoísmo ancestral da alma humana, para erradicá-lo, para cultivar o altruísmo. Tanto que diz aqui que o próprio aperfeiçoamento que conduz ao conhecimento de si mesmo não teria maior andamento se não se achasse assistido pela ideia de ajudar o semelhante. Por que nós estudamos, as professoras, né? Médica, largou lá a profissão, foi fazer pedagogia para ser diretora, colaborou aqui, o esposo deu muito dinheiro, todo mundo dando dinheiro para ter um colégio, não é para pôr os filhos, para pôr os filhos da humanidade. Para pôr os filhos da humanidade. Eu não tenho filhos e trabalho desde o início para ter colégio aqui, porque eu tenho filhos da humanidade. Cada criança que existe é meu filho, porque eu sou responsável por estar aqui mais tempo que ela. Todos nós somos tutores de crianças, de adolescentes, de jovens. Todos nós. Eximir-se disso é perder uma grande oportunidade de exercer esse grande poder de dar. Todo estudo deve ser realizado com sentimento altruísta, a fim de que o esforço individual contribua para a elevação e felicidade do gênero humano. Esse ensinamento Gonzales Pecote deu com exemplo da sua vida, e cada estudante de logosofia, e nós é para a humanidade, deve fazê-lo de forma semelhante. Assim como estão lá, né, nós nos beneficiamos tanto de pesquisas médicas e tudo isso para beneficiar, o conhecimento transcendente tem o mesmo destino, ajudar a humanidade. E agora eu vou falar daquele laboratório de educação ambiental, que é a Horta. Esse colégio dá uns nomes chiques para a Horta, mas é assim, ó. Quando começou a Horta, logo dos primeiros anos, uma professora que estava lá dando aula me relatou um episódio para mim emblemático. Ela estava dando aula para lá, cada criança cultivando o seu canteiro, regando suas plantinhas, cuidando para ver ali com paciência o crescer das plantinhas, trabalhando na natureza, para aprender com a natureza diversos valores. E ela está lá com um grupinho de 3, 4 anos, e de repente chega um aluninho lá, prof, preciso de ajuda. Aí ela, o que foi? Eu estou com um pensamento muito feio. E ela assim, que pensamento? Eu quero dar um soco no fulaninho. Aí ela assim, o que aconteceu? Ele está com o regador, já molhou as plantas dele e ele não quer passar para eu molhar para as minhas. E eu preciso do regador.
Aí, então, ela foi lá com nós vamos tentar resolver isso. Chegou lá e falou para o outro aluninho, né? Você já regou? Dê para ele o regador. O menininho se agarrou e disse, não. Aí ela ficou no aperto, né? Mas aí ela pensou no recurso e disse, pensa, se fosse você que tivesse precisando do regador e ele já tivesse regado, você o que gostaria que ele fizesse? Aí o menininho pegou, estendeu o regador para o coleguinha. Aí o coleguinha pegou o regador e tudo em paz. Mas vamos analisar. Uma criança de 3, 4 anos, menino, tem capacidade de identificar um pensamento de violência na mente dele e ele não consegue resolver, mas ele vai em busca de quem pode resolver. E essa pessoa, atuando com inteligência, consegue resolver. Ficou rancor? Não, acabou, está resolvido. Cada um pegou lá, continuou a brincar, a cuidar da sua hortinha, do seu canteiro. Quantos aqui têm capacidade de fazer isso, gente? De identificar antes que o pensamento atue e de buscar recursos, de resolver e não guardar rancor? O livro Deficiências, quantas vezes fez isso comigo? Eu vou lá no autor da logosofia, nos ensinamentos, e vou em busca. Quando eu preciso resolver algo que dentro de mim está criando uma rebelião, uma guerra, um conflito, que eu sei que é um mundo interno, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver por via da compreensão, da paz. A mudança está dentro de si. Isso é um exemplo. Outro exemplo, das crianças, né? Também eu vou falar de uma menininha agora, né? A menininha estava saindo, a mãe veio buscar a menininha e a menininha não queria ir embora. Vinha até a mãe e voltava correndo para as amiguinhas. Aí a mãe fica assim muito irritada, fica impaciente, diz, eu não aguento mais, toda vez que eu venho te buscar, é esse coisa, não dá assim. Aí a menininha chegou, também de uns 3, 4 anos, disse, calma, mamãe, eu vou me superar. Ó, ela identificou que o problema estava nela e que ela tinha capacidade de superar isso para trazer harmonia familiar. É ou não é? Algo lindo. E mais um pequenininho de um menininho, também estava aqui uns 3, 4 meses no colégio, tinha uns 3, 4 anos, a mãe relatou isso para uma professora, disse assim, meu filho, ontem eu cheguei em casa e eu liguei a televisão para ele ficar vendo os filminhos lá que ele vê e eu fui preparar o jantar. E, de repente, eu vi que ele desligou a televisão e foi para o quarto dele. Eu estranhei, porque ele nunca fez isso antes. Aí eu cheguei no quarto dele e perguntei, o que foi, meu filho? Você está doente? Não quer ver o filminho? Tem algum problema? E ele respondeu assim, não, mamãe, eu não quero mais ver briga. Eu prefiro brincar com meus carrinhos. Quando a professora, né, relatou isso, olha a semente da paz. Selecionando, então a professora disse, assim como a senhora seleciona o alimento para dar para ele seleciona o que está, ele está aprendendo a selecionar o que entra na sua mente, que vai formar o seu mundo interno. Quantos aqui têm feito isso, minha gente? Quem é que gosta de filme de terror, violência? Hã? Depois não dorme à noite, sente calafrio, tem pesadelo, não é? Então, isso a criança consegue aprender sozinha, ter dentro de si o semente da paz. E aí fica o convite para todos aprendermos a fazer isso. Quanto mais cedo, melhor. E nunca é tarde. Né? Então, aqui se cultiva o sentimento, esse amor, né? Lindo entre as crianças. E a logosofia ensina que pelo sinal da amizade que se unem, o símbolo da amizade que se une os homens, os povos e as raças. E é sob seus auspícios que há de haver paz na Terra. A amizade, que é um sentimento nobre, um dos mais nobres que existe. A filosofia diz que se acabar a amizade, acabou a vida na Terra, porque vai ficar um contra os outros em eterno conflito.
A amizade, quantas vezes me fez superar, né, uma reação e buscar a solução com aquela pessoa de quem eu sou amiga. Então, devemos ser todos, cultivar uma amizade na humanidade, sermos amigos, né, da humanidade. Então, senhores, já estamos chegando e eu queria dizer o seguinte: a paz não é só uma responsabilidade individual, ela é um poder que o ser humano tem dentro de si, de alcançar essa grande aspiração. Eu não vou conseguir mudar lá o que está na Ucrânia. Cada um lá vai ter que fazer esse trabalho, minha gente. Como eu tenho que fazer? O meu trabalho começa no meu mundo interno e se expande ao meu redor. Porque à medida que eu vou cultivando a paz, a harmonia dentro de mim, eu consigo expandir esse bem aos demais. E assim é na família, no trabalho, na convivência, sem esquecer que a chave, a mudança está dentro de si. E que nós estamos interligados, toda a humanidade está interligada. Se eu começo a mudar, começa a exercer isso uma influência no mundo mental. Vamos trabalhar nesse sentido. Em épocas de tantos conflitos, de tantas dificuldades, saibamos selecionar o que chega na nossa mente e trabalhar para expandir o bem. Sejamos trabalhadores do bem inteligente, dentro e fora de si.